Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado do IFCE do campus de Tianguá. E aqui na tela você tem algumas regras de conduta para esse período de aula remota. Então você pode pausar o vídeo e ler com calma, e esse material também você encontra lá no Classroom, ok? Então bem, aqui a gente vai dar continuidade, né, ao nosso curso de Cálculo 2, e o assunto que a gente vai ver hoje são integrais impróprias, tá? E aí a gente vai ver do que se trata. Bem, é, durante todo o curso, né, a gente vem trabalhando integrais da seguinte forma, né? A gente tem aqui o intervalo, a gente tem a nossa função f. E bem, primeira coisa é a gente está trabalhando, né? Quando a gente tem integrais definidas, né? Porque aí a gente também tem a situação que a gente trabalha dessa forma. Essas são as integrais indefinidas, né? Ou seja, a gente só está calculando aqui a primitiva, né? A gente estava calculando a primitiva. Mas bem, aqui a gente está interessado no cálculo mesmo da integral definida. Então, bem, nessa situação aqui, a gente a gente sempre trabalhou com essas funções definidas em um intervalo, né? Em um intervalozinho limitado, ok? E a outra coisa que a gente sempre vem tomando é que essa sua função, né? Ela seja boa, tá? Ela seja boa. Então a gente assume que ela não tem uma descontinuidade infinita, ou seja, que ela não tem um salto muito grande, né? Ela não vai infinito. Então, no máximo, se você tinha um intervalo aqui AB, né? Se você tinha um intervalo aqui AB, então no máximo você estava supondo que sua função ela fazia isso, tá? Então, em alguns pontos ela dava pequenos cortes, né? E faria isso. O gráfico da sua função seria esse, tá? Você admitia, a gente está admitindo isto. Ou seja, de certo modo a gente está pedindo que essa sua função seja contínua nesse intervalo AB fechado, certo? E aí, o que a gente vai estar trabalhando agora são as integrais indefinidas, tá? Ou melhor, perdão, as integrais impróprias, tá? E o que seriam essas integrais impróprias? A gente vai estar trabalhando com dois tipos. O primeiro tipo, tá, é quando esse seu intervalo é infinito. Então, pode acontecer, né, de você estar interessado justamente em estudar uma integral sobre um intervalo infinito. Então, você tem um gráfico aqui você tem um eixo, né, x e y, e você tem uma função que você quer estudar, né, e aí vai daqui, então daqui para frente, né, sobre toda essa região aqui, ó, sobre toda essa região aqui, você quer integrar sua função. Então, nesse caso aí, você está trabalhando no intervalo que vai de A em diante, né? Para todo x maior do que A, você está interessado em saber essa integral. Então, no caso, o seu intervalo aí, ele é ilimitado, certo? Então, você tem um intervalo aí, vou usar como está dito ali, intervalo infinito. Tá? E a outra situação que a gente vai estar trabalhando também são quando as funções têm descontinuidade. Ela tem uma descontinuidade infinita. Tá? Então, observe que a gente vai estar trabalhando com infinitos aqui, ou no intervalo, ou na sua função. Tá? Então, bem, o que está acontecendo, né? Então, por exemplo, você pode ter aqui, né, um intervalo AB, o intervalo pode ser até finito, tá? E aí a sua função é que em algum momento, digamos que em algum ponto, ela exploda, né? Como a gente costuma dizer, ela vai a infinito. Então, sua função ela vem aqui normalmente, mas quando se chega perto, ela explode, ela vai a infinito, tá? Ou também a menos infinito, poderia acontecer. Ela vem aqui, né?
normal, e quando vai chegar aqui ela vai a menos infinito, ok? Então, por exemplo, né, um exemplo clássico desse comportamento, por exemplo, quando você tem a função 1 sobre x, né, f de x igual a 1 sobre x. O que acontece, né? O gráfico dessa sua função aí, então se você está aqui no sistema cartesiano, o gráfico, né, quando ela chega, ela tende a zero, né, o seu x tende a zero, essa sua função ela tende a infinito. Então, o gráfico dela é assim, não, tá? E se você vier pela esquerda, vai a menos infinito. Então, observe que no zero, tá? No zero, essa sua função ela tem uma descontinuidade infinita, ok? Então, a gente vai ver com calma como que a gente trata cada uma das duas situações, tá? Bem, então aqui a gente tem o primeiro tipo, tá? Que é de intervalos infinitos, ok? Então, bem, você considera aqui a região infinita S, tá? Sobre uma curva. Então a gente vai estar considerando essa curva aqui, certo? Então a gente tem a curva y igual a 1 sobre x ao quadrado, tá? E aí a gente está considerando a região que está abaixo dessa curva. Então você tem aqui a curva, né? Ó, aqui a curva, tá? Aí você está considerando acima do eixo x e que seja maior do que x igual a 1. Ou seja, então você está interessado, ó, nessa áreazinha aqui, certo? E daí em diante, ok? Então essa é a região que você quer, né? Essa daí que eu destaquei lá em verde era a área S. E aí essa área é infinita, né? Por que essa área é infinita? Porque isso daqui ele continua, né? Essa curvazinha nunca toca o eixo x. E aí sempre vai ter aquela brechinha entre x e a curva, e essa região se estende. Bem, e aí você pode estar interessado, né, em justamente verificar o que seria a área dessa curva, né? Então, o que seria a área dessa sua região S? A área da curva não, a área da região, né? Você tem aqui a região infinita, que é S, né? Você tem uma região infinita, e aí você pode estar interessado em determinar a área dessa sua região S, tá? Bem, então o que você faz, né? O que você vai fazer? Bem, a primeira coisa que você vai fazer é observar o seguinte: você vai calcular as nossas integrais que a gente viu, né? A gente não calculava em intervalos infinitos. Então, bem, o que você faz? Você traz o seu problema para um problema que você já sabe resolver. Então, qual vai ser o procedimento? Bem, eu não sei calcular ainda a área, né, de 1 até infinito. Mas o que a gente faz? Eu calculo somente até um t, tá? Eu calculo somente até um t. Então eu calculo a área de 1 até um certo t. Aí esse t é arbitrário, vai ficar sendo uma variável. Depois disso, depois que eu tiver calculado, o que eu faço? Eu faço esse meu t crescer, tá? E aí, conforme o t vai crescendo, né, essa minha região vai se aproximando da região de S. E aí, quando eu passo o limite tendendo a infinito, eu teria a minha área da região S, e aí é a definição que a gente vai estar tomando, certo? Então, primeira etapa, você vai estar fazendo o quê? Calculando, ó, a de t, certo? Então, ó, observe. Aqui é a área só até o t. Então, você vem aqui, ó, e a sua integral é até o t, de 1 até o t, tá? Então, bem, o que acontece? Então, você vai ter que resolver essa integral aqui. Então, a t, né? Então, é a área até o t, é a integral de 1 até t, certo?
de 1 sobre... Aí você tem sua curva, né? 1 sobre x ao quadrado dx. E aí, quando você... a primitiva, né? Você vai resolver agora. Então, sua primitiva é menos 1 sobre x. E aí, ó, tá aqui novamente seu limite de integração. T, tá? E 1. Você aplica, né? Então, no t e no 1. Então, vai ficar menos 1 sobre t mais 1, que é o que você tem aqui desse lado, certo? Muito bem. Então, você acabou de encontrar que a área até o t, né, é 1 menos 1 sobre t, ok? E agora, o que é que você vai fazer, né? Então, se você calculou até aqui, né, o que é que você faz? Você aumenta esse t. Aumenta ele indefinidamente. Mas aumentar ele indefinidamente é você passar o limite com esse t tendendo a infinito, tá? Que aí é o que vai representar essa sua região S. Então, bem, é isso que você vai fazer. Então, você toma, ó, o limite, certo? De A de t. Então, A de t está aqui. E aí você tem o limite de A de t. Então, você tem que calcular um limite. Aí você volta aí para o cálculo 1, né? Você relembra aí o curso de cálculo 1, que foi a parte onde foi vista limites. Então, bem, o limite da constante é a própria constante, né? E ali o limite de 1 sobre t, com t tendendo a infinito, ele vai a zero. Então, fica só o 1 mesmo, certo? Então, com isso, a gente tem que o limite de A de t é igual a 1. Ótimo. E aí, essa vai ser a nossa definição, tá? A nossa definição, a nossa interpretação da área da região S vai ser justamente esse limite. Então, a nossa área, né? A nossa área, que ela é representada aqui por essa integral, e a gente usa o infinito aqui em cima, tá? Então, a nossa área seria justamente a integral de 1 até infinito, certo? A integral de 1 até infinito da função, né, que gera essa região. E aí, como a gente não tem integração até infinito, isso, né, na verdade está interpretando um limite, e aí com um t aqui, né? Então, a gente tem o t, a gente integra até t e passa o t a infinito. Então, é o limite de uma integral, tá? E aí a gente encontrou que o resultado era 1, ok? Então, aqui, ó, é esse seu, aqui nessas figuras abaixo, né? A gente tem o seguinte, a interpretação, né? Aqui, no caso, era o t igual a 2. Então, você teria essa região aí em azul. Aqui, ó, o t igual a 3, certo? E aí você já aumentou essa sua região. Bem aqui, ó, você tem o t igual a 5, certo? E aí você já tem a sua região também. E aí, observe, tem a área em cada um delas, né? 1/2, 2/3, 4/5, tá? E aí, conforme você observa que conforme você puxa o t para infinito, né, vai se aproximando da área que realmente você quer, que é essa áreazinha aqui completa, tá? Então é só para você ter essa ideia. E aí a sua área é igual a 1, né? Como a gente já pôde verificar. Então, um fato que pode ser contraintuitivo, né, que a priori vai contra a sua intuição, é o seguinte, que essa sua região, né, essa sua região que você tem, é uma região assim, né, de certo modo. Essa sua região aqui, ela é infinita, tá? Aqui ela continua, né? Aqui ela continua. Então, você tem uma região infinita. Mas a área dela é finita, ou seja, apesar, se você tivesse essa figurinha aí de papelão, né, digamos assim, ela seria uma região infinita, né? Não iria acabar nunca. Mas se você tivesse precisando pintar essa sua região, né? Se fosse para você pintar, você conseguiria pintar com uma quantidade finita de
de tinta. E uma quantidade pequena, né? A região só deu 1, tá? Então, apesar da região ser infinita, né? Ela não acaba nunca. A área dela é finita. Então, isso pode ser contraintuitivo, tá? Bem, e aqui a gente formaliza, né, a definição de integrais impróprias do primeiro tipo. Então, justamente, quando a gente tem uma integração com infinito na parte superior, né, então a gente toma aqui uma integração até t na parte superior e faz o limite com esse t tendendo a infinito. Aí, claro, né, para que exista, né, essa integral aí, você tem que resolver essa integral, né, dessa integral de a até t, e quando você for calcular o limite, tem que existir o limite também, porque na hora de calcular o limite, pode ser que esse limite não exista, né, ele não convirja, ou pode ser que ele exploda, né, aí você já lembra lá do curso de cálculo 1. Então, para que esteja bem definida a minha integral de a a t, eu tenho que conseguir resolver a minha integral de a t, né? Ela tem que existir, tem que ser possível essa integração. E depois tem que existir também o limite, tá? E aí, de forma análoga, né? Pode se querer integrar também de menos infinito até um certo número, tá? Então, o meu intervalo ele pode ser infinito, infinito tanto de um número até mais infinito, como de um número a menos infinito, tá? Então, aqui é análogo também, só que o que a gente vai fazer toma o t aqui embaixo e o limite com esse t passando a infinito, tá? E as observações que eu já fiz continuam valendo. Tem que ser possível essa integração, né? Tem que existir, né, essa integral de t a b, e também tem que existir o limite, tá? E aí fica definida assim a minha integral de a infinito e de menos infinito a b. E aí pode acontecer também uma situação onde eu quero integrar em toda a reta, né? Então, de menos infinito a mais infinito. Então, o que é que eu faço? Bem, eu quebro, né? Eu escolho um número ali no meio, sei lá, poderia ser 0 ou 1, um número que seja conveniente, geralmente a gente escolhe até 0. E eu quebro, ó. Então eu quebro de menos infinito a esse valor, que aqui está denotado por A, e depois de A até infinito. E aqui, ó, nessa situação, né, que eu estou na situação do tipo B, né, onde eu vou escrever de novo como um limite de t tendendo a menos infinito, né, de t até A, e aqui também eu estou lá na situação A, né, vou escrever como o limite com t tendendo a infinito de A até t, né? E aí, só para ilustrar, se você tem aqui a sua reta, né? E aí você quer integrar sobre toda ela, então você escolhe aqui um valor A, e aí você quebra em duas integrais. Primeiro você integra aqui, né, ó, de A até B, de menos infinito a e depois de A a mais infinito, ok? Esse é o que está sendo dito aí. E aí, para calcular cada uma dessas, você recai nas situações anteriores. Bem, então aqui você tem uma integração, ó, observe, que já é integral, né? Já foi dada na forma mesmo, integral de 1 a infinito, certo? De 1 sobre x dx. Ela é convergente ou divergente, tá? Ou seja, quer saber se existe esse valor aí, né? A interpretação dela é a área de uma região, dada pela curva 1 sobre x. Então, bem, então, de cara você observa que ela é uma integral imprópria, porque no limite superior você tem um infinito, né? Então, você vai simplesmente olhar a definição, né? A integral de 1 a infinito, de 1 sobre x dx, ela é o quê? Então, é o limite, né, de t tendendo a infinito da integral de 1 a t, certo? De 1 sobre x dx. Então, você tinha um infinito aqui, você pega somente até t e passa esse limite, tá? Então, o que é que você vai fazer agora? Olhar para essa integral aqui. Geralmente, eu até
aconselho que você resolva ali por fora, né? Resolva do lado da folha, certo? E aí você volta e coloca lá, quando for necessário. Mas se você já souber de forma rápida. Então, bem, essa daqui sim a gente sabe, tá? Então, a primitiva de 1 sobre x é o ln. Então, isso daqui é o limite de t tendendo a infinito. Aqui a gente já viu, né? Então, é o ln do módulo de x avaliado de t a 1. Então, isso daqui vai dar o limite de t tendendo a infinito. Aí vai ficar o ln do módulo de t, mas o t já é positivo aqui. Então, não preciso escrever o módulo. Menos o ln de 1. Só que o ln de 1 é 0. Então, na verdade, você tem o quê? O limite de t tendendo a infinito do ln de t, tá? Então, você tem o limite dessa função. Aí, você tem que lembrar, né? Tem que saber calcular esse limite aqui. Então, vai ficar o limite de t tendendo a infinito do ln de t. Só que isso daqui, né? Quando t tende a infinito, o ln também tende ao infinito. Então, isso daqui vai tender a infinito. Então, o que aconteceu? Você, sim, conseguiu, para cada t, resolver a integral, que estava em função de ln, né? Para cada t, você tinha a integração ali. Só que, na hora que você calculou o limite, esse limite, ele não existe, né? Ele não converge, tá? Então, bem, por isso a gente diz que essa integral aqui, ela é divergente, tá? Então, você tem que essa integral aqui, de 1 a infinito, de 1 sobre x dx, ela é divergente. Ok? Porque o resultado deu infinito. Ok? Então, diferentemente do outro caso, né? No outro caso, no primeiro exemplo, a gente fez um cálculo desse tipo e aí deu o valor igual a 1. Né? Então, naquele caso, a integral era convergente. Nesse caso, já é divergente, porque você encontrou como resultado aí mais infinito. Bem, e aí o que você tem, né? Você pode comparar aqui os dois exemplos que a gente já fez. Então, nesse primeiro exemplo aqui, a gente tinha que era convergente e o resultado dava 1. Nesse exemplo aqui, você tem o quê? Que ela é divergente e o resultado deu infinito. Bem, se você compara, né, as suas regiões, no caso, no primeiro caso, onde você tem 1 sobre x ao quadrado, a regiãozinha é essa, tá? No segundo caso, que é y igual a 1 sobre x, a sua curva é essa. Uma condição que você pode observar é o seguinte: as duas, né, as duas áreas, elas são, as duas regiões, elas são infinitas, elas começam aqui, né, e continuam indefinidamente. E aqui também, tá? Aqui também, ó, continua indefinidamente. Bem, só que se você notar, essa daqui, ó, a primeira, ela, digamos que ela se encosta mais rápido sobre o eixo x. E aqui não, ó. Aqui ela demora mais para ir se deitando sobre o eixo x, tá? E é justamente essa velocidade com que ela se aproxima do eixo x que vai determinar aí o fato de uma ter uma área, né, uma área finita, e a outra ter uma área infinita, tá? Então, por mais que as curvas se pareçam, tá? Por mais que as curvas se pareçam, uma tem área finita e outra tem área infinita, devido a esse comportamento mais aí da função 1 sobre x ao quadrado. Ela vai mais rápido a zero, tá? E a 1 sobre x, ela vai de um modo não tão rápido, tá? Bem, e aí como eu tinha comentado, né? No primeiro caso, que dessa função que é convergente, se você fosse pintar, né? Se você fosse pintar essa região, você usaria uma quantidade finita de tinta, você conseguiria. Já na segunda
parte, como essa área é infinita, você não consegue pintar, tá? Você precisaria de uma quantidade infinita de tinta, porque essa área é infinita, tá? Por mais que elas sejam parecidas, tem uma diferença drástica entre as duas, ok? Bem, vamos aqui a mais um exemplo, e aqui a gente tem o seguinte, na hora que você olha, né, você já tem um menos infinito aqui no limite inferior, então essa daqui é uma integral imprópria, tá? E aí, o que a gente vai fazer, né? Aqui a gente tem uma menos infinito na parte inferior, a gente vai calcular de menos t aqui na parte de baixo, com esse t indo a menos infinito no limite, tá bem? Então, vamos olhar, né, logo para essa integral aqui, tá? Aqui a gente não consegue a primitiva de cara, então a gente resolve ali separado, depois a gente volta para o que a gente quer, tá? Então, bem, essa integral aí a gente faz, né? Quando a gente for resolver essa integral aqui, a gente faz a integração por partes. Aqui é u, que dv, tá? E aí a gente tem que du é igual a dx e v é igual a exponencial de x, tá? Com isso a gente vai ter u dv, u v, perdão, né? Aqui avaliadas em 0, em t e 0, tá? E aí, aqui, né, você tem menos, aí você tem justamente v du, ok? E aí, aparece o seu t e o seu 0, como você tinha, tá? Então, nessa partezinha, a gente está só atrás de resolver o que aparece ali dentro do limite. Também, quando você resolve, né, quando você resolver, aí no 0, essa primeira parte vai dar 0, aí vai ficar no t, então vai ficar menos t exponencial de t, e aqui, na hora de resolver a integral, aí da própria exponencial, você avalia no 0, avalia no t, tem um sinal de menos multiplicando, e aí você chega nessa expressão aqui, tá? E observe, né, que sempre que você resolver a integral, ela vai depender de t, tá? Ela vai dependendo de t, ok? Com isso, você volta lá no que você tinha, né? E você está atrás de calcular o limite dessa expressão, tá? Então, você está atrás de calcular o limite. E aí, então agora você teria o quê? O limite de t indo a menos infinito. Aí você resolveu a integral, né? E você encontrou a expressão de menos t é t, menos 1 mais t. Ok? Com t indo a menos infinito. Então, quando você olhar, né? Essa daqui, como t vai para menos infinito, essa daqui ela vai para 0, tá? Essa daqui vai para menos 1, ok? E essa daqui, né? Então você tem que estudar esse limite aí, ok? E aí uma estratégia boa para você fazer isso é você usar a regra de L'Hopital, tá? É você usar a regra de L'Hopital. Por quê? Porque você tem uma indeterminação, né? O t, ele tá indo, quando você olha t, né? Somente o t. T, ele vai justamente para menos infinito. E aí, a exponencial de t vai para 0. Então, você tem um produto de infinito por 0. Então, isso é uma indeterminação, tá? Aí, você tem que olhar como que ficaria esse limite, tá? Esse limite aqui, ó. Então, você quer analisar esse limite de t exponencial de t. Aí você pode escrever dessa maneira, né? Para você ter uma indeterminação da forma menos infinito sobre infinito. Então você escreve aqui só a exponencial, né? Embaixo, tá? Sempre é utilizado. Aí você coloca o sinal de menos no expoente e aí escreve no denominador, tá? Então, bem. E daí o que é que você faz, né? Aqui, então, você tem a parte de cima vai para infinito,
a parte de baixo agora vai para infinito, e aí você usa a regra L'Hopital, né? A regra L'Hopital lhe diz que o limite, quando você tem a determinação, né, infinito sobre infinito, então botar aqui, mais ou menos, e aqui você tem f de x, deixar um t, né, f de t sobre g de t, só relembrando aqui, que isso daqui vocês viram no curso, isso daqui vai ser igual a você olhar o limite das derivadas, tá? Então, quando você deriva t, dá 1. Quando você deriva a exponencial de menos t, vai dar menos a exponencial de t. E aí, é muito bom usar isso, né? Porque você reduz a ordem dos polinômios e você acaba chegando numa constante. Então, bem, agora para você olhar esse limite aqui, né? Você não cai mais numa indeterminação, porque aqui a parte de cima é constante, vai para 1. A parte de baixo aqui vai estar indo para menos infinito, tá? Ou seja, quando você escrever, isso daí vai estar sendo só o limite de menos exponencial de t, com t tendendo a menos infinito. Então, isso daqui vai para zero, tá? Então, tem o sinal de menos multiplicando, mas não importa, vai estar dando zero. Então, esse limite aqui, ó, que você quer calcular, né? Esse daqui agora você descobriu que vai para zero, então isso tudo acaba indo para menos 1, tá? Então, essa integral, ela é convergente, tá? Então, essa daqui, ela é convergente. E ela converge justamente para menos 1, ok? Então, a ideia, né? A ideia dessa parte aqui de integrais impróprias, ela é bem simples. Só você fazer o que, né? Você escreve com uma integração até um certo valor t e olha o limite. Então, o limite de uma integração até t. Onde que estarão as dificuldades, né? As dificuldades que você pode encontrar em resolver essa integral, tá? E aqui você vai precisar de todas as técnicas que a gente viu durante o curso, tá? Pode ser que você, para resolver essa integral, né? Quando eu digo essa integral em t, é tipo isso daqui, né? Quando você escreve a expressão de a de t, né? Então, pode ser que você precise só utilizar o teorema fundamental do cálculo, que seria o caso mais simples, fazer uma substituição mais simples, fazer uma integração por partes, ou uma substituição trigonométrica, né? Ou seja, uma integral trigonométrica, e por aí vai, tá? Então, você vai precisar dos recursos que você adquiriu durante o curso. E aí, a outra parte, né, é justamente você calcular um limite. Então, que é uma ferramenta que você já traz na sua bagagem desde o curso de cálculo 1, tá? Então, assim, o que esse assunto traz de novo é muito pouco e muito simples, tá? O que vai pesar, né, para você resolver as questões e entender os exemplos, é mesmo a sua bagagem, o que você está trazendo, tá? Então, certo. Vamos aqui a mais um exemplo. E aqui, ó, você tem uma integração de menos infinito a mais infinito. Então, o que é que a gente faz nessa situação? A gente quebra, tá? A gente escolhe um valorzinho, um número fixo. Geralmente escolhe igual a A, então justamente foi feito aqui, ó. Ou igual a zero, né? Então, a gente escolhe esse valorzinho que ele chamou de A lá, igual a zero. E aí, a integral, né? A gente faz de menos infinito a zero e de zero a infinito. Então, quebrou em duas partes, tá? Na primeira parte, aqui na primeira parte, né, que é a integral de menos infinito, a integral de zero a infinito, aí você olha, então, isso daqui, como você tinha o infinito, você integra até t e faz o t e é infinito, certo? A primitiva dessa daqui, né, que é 1 mais x ao quadrado, é a arcotangente, certo? Então, você já encontra que a resolução ali é a arcotangente, né, avaliada de t e 0. E aí, com isso, quando você faz aqui ficar arcotangente de t, ok? Arcotangente de 0, você tem aqui, tá?
que é 0. E no final das contas, né, você vai ficar só com o limite de t td na infinito da arcotangente de t, tá? E isso daqui é justamente, ó, π sobre 2, ok? Π sobre 2. Olhando o limite da função arcotangente, tá? E aí, a outra parte, né, é quando você tem de menos infinito. Então, o t é aqui embaixo e esse t vai a menos infinito, tá? A primitiva é a mesma, certo? E aí, que vai ser a arcotangente. Quando você fizer aqui, vai dar 0 novamente. Então, você vai ficar só com essa parte aqui, ó. Você fica só com essa parte aqui, tá? E de novo, você vai ter um limite do arcotangente de t com esse t ainda menos infinito, certo? E aí o resultado novamente vai ser π sobre 2. Então, a sua integral, né, é a primeira parte que deu π sobre 2, mais a segunda parte que deu π sobre 2, e o resultado dá π, ok? Então, a região que você quer é essa, né? Ó. Ela é indefinida para cá, aí tem esse comportamento aqui, e para cá também ela é indefinida, tá? Bem, essa região. Então, é uma região que também ela é infinita, mas a sua área é finita, tá? Então, essa integral aqui também ela é convergente. Também é convergente. Bem, aqui a gente vai chegar agora no segundo tipo, né? Que é o de descontinuidade, tá? Onde a função ela vai ser descontínua, mas a descontinuidade é do tipo infinito. Ou seja, que essa sua integral ela vai tender a infinito, tá? Ela vai tender a infinito. E aí a gente vai ver qual é o procedimento, ok? A gente vai ver qual é o procedimento. E novamente essas, já antecipando, né? Essas integrais que a gente vai estar interessada, ela pode sim convergir ou não, tá? Dividir ou divergir. Ok. Então, essas nossas funções, né? Elas vão apresentar assíntotas, né? Essas assíntotas é esse comportamento aqui, tá? Só esse comportamento aqui, ó, que quando se aproximar de um certo valor, ela começa a crescer e isso ela vai a infinito, tá? Ela sobe indefinidamente. A gente diz que ela explode, né? Na linguagem matemática a gente diz que ela explode. Então, quando ela se aproxima daquele valor, ela sobe rapidamente, tá? Então, esse comportamento de assíntota é geralmente isso daí. Aí ele pode acontecer de um lado direito aqui, poderia estar acontecendo, né? Quando você tem aqui seu intervalo A, B, poderia estar acontecendo aqui perto do A, tá? Ok? E ainda poderia estar acontecendo dentro, tá? Se aqui for C, ainda poderia estar acontecendo aqui, ó. Tá? Então aqui você teria um assíntota aqui perto desse ponto C. Então, você tem essas possibilidades aí, tá? E aqui, digamos que esse caso pede um pouquinho mais de atenção de vocês, tá? Porque o caso anterior, a integração era imprópria, e isso estava evidente na hora que vocês olhavam o intervalo, tá? Na hora que vocês olhavam o intervalo. Já aparecia lá um infinito lá na hora que vocês olhavam para o intervalo. E aqui não, né? Aqui vocês vão ter que olhar a função e saber identificar se ela tem uma descontinuidade que exploda, tá? Geralmente isso vai acontecer quando zero o denominador, tá? Então, bem, se você tem uma função que é toda contínua, né? Como é de costume, né? Ela não acontece esse problema, mas você vai ter que estar atento, tá? Então, bem, o que acontece? Então, aqui a gente vai trabalhar com essa situação onde a assíntota acontece, onde essa assíntota acontece aqui no ponto B, tá? Então, essa sua função ela está explodindo aqui perto do ponto B.
Então, está fora das situações onde a gente vinha trabalhando, que a gente trabalhava com uma função contínua de A até B, e aqui ela não é mais contínua no ponto B. E bem, com isso, né, o que é que a gente faz? Então, a gente trabalha, se o problema é no B, a gente trabalha somente até o T, tá? A gente trabalha somente até o T, e depois, aí a gente faz as contas necessárias somente até o T, e depois a gente faz novamente a estratégia de limite, né? De fazer esse T e se aproximando do B, tá? Então, novamente essa ideia vai se repetir. Então, aqui, né? Você tem observe, se você olhar para essa expressão, não muda em nada do que a gente vinha trabalhando antes, tá? Então, você vai ter que observar bem a sua função. Então, a partir do momento que você notou que essa sua função, ela tem um problema no B, né? No B, que é o seu extremo ali. Então, o que é que você vai fazer? Você vai calcular o limite somente até um T, tá? Aí, essa integral aqui, agora você resolve. E aí, depois, ó, você passa o limite com o T indo para o B. E ver o que acontece, tá? Então, vamos olhar aqui. Então, se ela tem uma descontinuidade no B, tá? Ó, uma descontinuidade no B é o que a gente disse. Faz aqui do A uma integração de A até o T, que é um valor menor que o B, né? E aí depois você faz esse T tender ao B, tá? Aqui, se você tem uma descontinuidade no A, né? Uma descontinuidade no A, o que que acontece? Você faz ali para um T um pouquinho maior do que o A e depois você faz o limite para esse T tender para o A, tá? Então, A, B. Se o seu problema está aqui, você não integra de A a B. Você integra do B até um T aqui, certo? Até um T. Depois você leva esse seu T a tender para muito próximo do A através do limite. E aí você estuda o comportamento, tá? E aí, aqui digamos que seja o caso mais perigoso ainda, que é quando a sua descontinuidade for no ponto C, tá? E esse ponto C estiver no meio do seu intervalo, tá? Então, como eu mostrei, né? Você tinha aqui o A e o B, você tinha o intervalo C, e sua função pode fazer isso, né? Então, o problema está no ponto C. Então, o que é que você faz? Você integra, você quebra a sua integral, tá? Você quebra a sua integral. Você quebra ela com uma integral de A a C e uma integral de C a B, tá? E aqui, essa situação aqui, você resolve como no caso A e essa daqui como no caso B, tá? Ou seja, você quebra em duas integrais, né? Você quebra aqui nessa parte e você quebra nessa parte, você quebra em duas. Aqui você não pode integrar até o C diretamente, então você faz aqui, para resolver essa parte, você faz aqui até um certo T, depois você faz esse T tender a C. E da mesma forma aqui, né, ó, você integra aqui até um T e depois você faz esse T tender a C, tá? Então, é esse o procedimento. Então, vamos aqui. Então, encontre aqui a integral de 2 a 5 dessa função, que é 1 sobre a raiz de x menos 2. Então, se você olha para esse problema, é um problema que visualmente é como a gente está acostumado a trabalhar, tá? Você está acostumado a trabalhar. Então, eu chamo a atenção aqui porque vocês têm que estar mais atentos, ok? Então, o que é que pode acontecer? Para essa função ela
ela tem um problema, pode-se zerar aqui esse seu denominador. Então, quando que esse seu denominador é zero, né? Raiz de x menos 2 igual a zero. Então, é quando x menos 2 é igual a zero, ou seja, quando x é igual a 2. Então, esse daqui é o ponto onde pode dar problema, tá? Onde pode dar problema, onde ele zera. Para estar bem definida, essa raiz já tem que ser positiva, ou seja, x já tem que ser maior ou igual que 2, tá? E aí, ele pode dar problema justamente no x igual a 2. Só que x igual a 2, ó, que é onde dá problema, tá no seu limite de integração, certo? Então, como no x igual a 2 o denominador zera, essa sua função ela explode, né? Ela tem uma descontinuidade infinita. Se zero o denominador, a sua função está explodindo. E aí, você não pode calcular essa integral diretamente até o 2, tá? Então, o que é que você vai fazer? Como você tem um problema aqui no 2, você integra somente até o t, depois faz esse t tender a infinito, tá? Então, você tinha aqui seu intervalo 2 e 5. Você tem um problema aqui nesse lado, que é no 2. Então, eu vou tomar um t aqui, faço a integração nessa parte, né? E depois eu olho o limite desse t tendendo a 2, tá? É isso que a gente faz. E aí, ó, quando você faz a integral aqui, né, de t a 5, então você tem que resolver, né, essa sua integração. E aí você olha aqui, a primitiva vai dar isso daqui, tá? E aí você está integrando, ó, 5 e t, tá? Então, quando você faz no 5, vai ficar aquela raiz de 3, duas vezes raiz de 3. Quando você faz no t, né, vai dar, fica o 2, que está multiplicando ali, que foi colocado em evidência. E na raiz fica t menos 2, tá? Ok? Então, bem, e aí o que é que você tem que fazer, né? Fazer o t agora tender a 2, tá? Tem que fazer o t tender a 2. Tudo bem. E aí, com isso, quando você faz o t tender a 2, essa sua expressão aqui, ó, aqui dentro dessa raiz, né, vai tender a zero. Então, a raiz vai tender a zero. Essa parte vai zerar, ok? Então, você acaba encontrando somente essa parte aqui que já é constante. Então, no limite, ela se repete. Então, você tem que essa sua integral aqui, ela vai ser convergente e vai dar o valor de 2 raiz de 3, tá? Então, é isso daqui que acontece. Olhando para o gráfico dessa função, né? Ó, olhando para o gráfico, ela vem aqui e observe que quando vai chegar no 2, ela explode, ó, tá? Ela sobe muito rápido. Então, justamente você tem um problema aqui no x igual a 2, tá? Então, a gente resolve aqui por um t, né? Resolve só essa parte, calcula só essa área aqui. E aí depois vai levando esse t e essa área vai se aproximando e você vai calculando o limite, tá? Então é isso. E aí novamente, né? Pode acontecer que na hora de calcular o limite não exista, então é porque não converge. E aí é porque essa área ela é infinita, provavelmente. Bem, vamos aqui a esse exemplo. Então você tem que determinar se essa integral aqui, ó, tá? Ela converge ou diverge. Então, novamente, você olha assim, né? E você pode não ver nada de errado, nada de estranho. Mas bem, veja aqui, quem é a secante de x, né? Secante de x é 1 sobre o cosseno de x. E aí, a sua função cosseno, ela se anula, por exemplo, né? Isso daqui é igual a zero. Peraí. Então, por exemplo, o cosseno de 90, que é π sobre 2, ele é igual a zero. Então, o seu denominador aqui, ó, ele se anula para π igual para x igual a π sobre 2. E observe, ó, que está no seu limite de integração, tá? Então, você está considerando aí. Então, você observa que quando
você está chegando próximo de π sobre 2, né? O denominador está zerando, ou seja, a sua função cosseno ela está explodindo, tá? Então, você tem uma divergência aí na sua função secante, perdão. Você tem uma descontinuidade aí na sua função secante no π sobre 2, tá? Ela tende ao infinito, ok? Então, bem, o que é que você vai fazer? Então, eu tenho um problema aqui, né, no π sobre 2, para essa minha função. Então, eu vou integrar somente até t, que é um pouquinho antes, e depois eu faço esse meu t tender a π sobre 2, tá? Meio que eu estou dando uma volta, né, e fugindo do meu problema. Bem, o que acontece? Aqui, você olha quem é a primitiva da secante, tá? E a primitiva da secante, a gente já viu algumas vezes, que é o ln da secante mais a tangente. Aí, está sendo avaliada, né? IT e 0, ok? Aí você vai avaliar, tá? Você pode avaliar. E aí você vai ter, aqui no t, vai ficar ln de secante de t mais tangente de t. Quando você avaliar no 0, né? Você tem que a tangente de 0 vai ser 0. E aí a secante de 0 dá 1. Então você tem aquele ali menos ln de 1, tá? E aí pronto. Você já encontrou sua expressão que depende de t. E aqui você tem que resolver o limite, tá? O limite com esse t passando a infinito. Ou t passando a π sobre 2. Bem, quando você fizer isso, né? Essa parte aqui é uma constante, tá ok? E aí, ó, um problema está na sua tangente, tá? O problema está na sua tangente. Porque quando o t tender a π sobre 2, a sua função tangente, né, ela vai a infinito, ok? Ela vai a infinito. E a sua secante, né, também vai para infinito, certo? Também vai infinito. Então, esse seu termo aqui vai para infinito. E como ele está dentro do ln, né, também vai tender a infinito. Então, essa sua expressão aqui, ó, todinha, ela tende a infinito. Ok? E aí, com isso, você tem que... então, todo o seu resultado dá infinito. Tá? Todo esse limite dá infinito. Então, com isso, essa sua integral, ela diverge, tá? Essa sua integral, ela é divergente, ok? Então, você conseguiu resolver a integral, indo até t, né? Mas na hora de passar o limite ele não converte, ele vai a infinito, então sua integral acaba sendo divergente. E aqui eu vou salientar, né, o fato de você estar atento a verificar os pontos, né, onde podem dar problema na sua função integrando, ok? Às vezes pode estar escondido aí esse problema, tá? Aqui, esse outro exemplo, calcule aí a integral, né, de 0 a 3 de x menos 1 dx, se for possível. Então aqui, ó, você tem aqui no denominador x menos 1. Isso, ele se anula, né? Isso daqui é igual a 0 quando x é igual a 1. E x igual a 1, ele está dentro do seu intervalo. Você tá trabalhando no intervalo de 0, 3, e aqui você tem o valor 1, certo? Então, ela tem um problema para x igual a 1 e está dentro do seu intervalo. Então, o que é que você vai fazer? Você já identificou que x igual a 1 é um ponto de problema, né? Vai ser justamente o ponto de assíntota, porque o denominador 0, então essa sua função ela explode no x igual a 1, tá? Então, bem, o que é que você faz? Como o problema é no 1, então você separa aqui, ó, de 0, né? De 0 a 1 e de 1 a 3, ok? Você separou. E aí você tem que calcular essas integrais. Então, aqui, eu sei que dá problema no 1, né? Eu sei que dá problema no 1. Então, o que é que eu faço? Integro só a t
com t tendendo a 1, tá? Bem, e aí, quando a gente resolve essa primitiva aqui, vai dar só um ln, tá? Vai dar o ln de x menos 1 do módulo, né? E aí você tem os limites, 0 e t. Aí você, quando aplicar t, vai ficar o ln de t menos 1 menos o ln aí do módulo de menos 1. Então, com isso você vai ter essa expressão já em t, e aí você vai passar o limite, ok? Aqui, né, essa parte já vai dar 0, né, porque vai ficar o ln de 1. E aí você tem que calcular o limite, tá? E aí, com isso, você já tem aqui, ó, que você está fazendo t tendendo a 1, né? Então, aqui dentro do ln vai tender a 0. Então, se dentro do ln está tendendo a 0, o ln, como o ln de 0 seria menos infinito, então seu limite aqui dá menos infinito, tá? E aí, nesse caso, como já deu problema na primeira integral, você não precisa nem ter o trabalho de calcular a segunda, tá? Você já tem que essa sua integral aqui, ela é divergente, tá? Se a primeira integral tivesse sido convergente, tivesse dado um valor, né? Então, você ia atrás de calcular a segunda e ver se dava um valor. Se desse também, o resultado era a soma. Mas, como já deu problema na primeira, então não precisa nem ir atrás da segunda, porque o resultado já vai ser divergente, tá? Ok. Então, é isso. Então, aqui, eu quero chamar a atenção, né? Para esse ponto. Se você não se atentasse que na sua integral tinha uma descontinuidade no x igual a 1. O que aconteceria, né? Sua integral, a integral de 0 a 3, d de x, x menos 1, tá? Então, você poderia simplesmente olhar a primitiva da função seria módulo de x menos 1, avaliado 3 e 0. Com isso, quando você aplicar o 3, vai ficar o ln de 3 menos 1, menos o ln de 0 menos 1. Isso daqui ficaria o quê? Ln de 2 menos o ln de 1. Ln de 1 é 0, ficaria ln de 2. Ou seja, se você não tivesse se atentado que você tinha uma descontinuidade aí, você poderia erroneamente concluir que o valor dessa integral era ln de 2, tá? E isso não está correto de modo algum, tá? E o erro seria muito grande no sentido de uma aplicação, por exemplo. Você estaria concluindo que a área, né, que uma área relacionada a essa integral, por exemplo, se esse fosse o interesse ou um certo valor, seria finito, e você estaria dando um valor, enquanto, na verdade, essa área é infinita, tá? Então, aí teria uma diferença bem grande entre as soluções, tá? Bem, e aqui, para ajudar um pouco, a gente tem um teste, tá? Um teste de comparação. Porque, onde que é interessante utilizar um teste de comparação? Por exemplo, às vezes, você, em muitos casos, na verdade, você não está interessado nem tanto em saber exatamente o valor da área, tá? Em muitos casos, você só quer saber se aquela integral ela converge ou se ela diverge, ou seja, se ela é finita ou se ela é infinita, tá? Porque se ela for finita, você tem um contexto. Se ela for infinita, você tem um totalmente diferente. Então, do ponto de vista da integral, você quer saber se a integral ela converge ou se ela diverge, certo? E aí, em algumas situações, você vai tentar o procedimento que a gente já vem fazendo e você cai em uma integral, né? Na hora de fazer só aquela a de t, né? Integrar só até t. Para resolver aquela integral, você
não consegue, né? Ou seja, muito difícil, tá? E aí, com isso, você pode utilizar um teste de uma comparação. Você compara com uma outra função que a integral é mais fácil de se resolver, tá? E a partir do que você tenha a partir do que você já tenha dessa sua integral com a qual você está comparando, você consegue tirar algumas conclusões. Então, bem, vamos aqui ser mais específico, tá? Então, o que é que a gente tem? Você tem duas funções que a gente vai estar trabalhando, f e g, são funções contínuas, e aí você tem que a f é maior do que a g, que também é maior ou igual que zero, tá? Então, você está nessa configuração aqui, certo? Você tem a f, a g é uma função aqui que está por baixo, e as duas ainda são positivas. Então, você pode interpretar as integrais delas, né, como sendo áreas, certo? Então, bem, então a f está por cima da g, que está ainda acima do eixo x, certo? Então, é o seguinte, se a sua integral f, né, a integral de a até infinito, né, ela for convergente, então a g também é convergente, ok? Então, porque você tem o seguinte, né, você tem que lembrar o seguinte, como a g de x, ela é menor ou igual que a f de x, certo? Então, a integral dela, né, a integral dela que é infinito, você pode de a até infinito, então a integral de g é menor ou igual que a integral de f, ok? Mas dizer que a integral da g ela é convergente, né? Então isso daqui a gente usa a notação de dizer que ela é menor, tá? Então ela é menor que infinito, para dizer que ela é convergente. Ou então você encontra aqui um valor, né? Ela tem uma área. Então a integral da g também tem uma área, que ela é menor ou igual que a. Mas aqui você não está determinando exatamente, né, quem é a área relacionada a g, mas você sabe que pelo menos existe uma área, tá? E que essa área é menor ou igual que esse valor a. Bem, no segundo caso, né? No segundo caso, o que é que está sendo dito? Se a g ela é divergente, então a f também vai ser divergente. Por quê? Então, novamente, você tem que a g ela é menor ou igual que a f. Então, a integral, né, relacionada a g, ela é menor ou igual que a integral relacionada a f. Mas se a integral, né, de g já é divergente, então é porque daqui já é infinito. Então, a integral da f ainda é maior que infinito, ou seja, também seria divergente, tá? Muitas vezes essa símbolo integral é uma notação, mas serve como um modo da gente lembrar, tá? Relacionar aí as coisas. Então, bem, então, se você está comparando, se a função que está por cima, se ela já é maior, ela converge, então a que está por baixo também vai convergir, tá? Se a função que está por baixo já é infinita, a integral dela, né? Então a que está por cima, que ainda é maior, também vai ser divergente, tá? Bem, isso tudo você está comparando funções positivas, tá? Aqui, por exemplo, você tem essa integral, tá? Integral de zero. Aí você vê, ó, zero a infinito da função que é exponencial de menos x ao quadrado, tá? Menos x ao quadrado. E para mostrar que ela é convergente. Então, aqui não quer que você determine, calcule a integral, né? Diga a área. Só quer que você diga que ela verifique que ela é convergente, né? Convergente ou divergente. No caso, convergente. Se você for diretamente, então essa sua função aqui, que é a exponencial de menos x ao quadrado, ela não é uma função elementar. Não é uma função que você vai conseguir integrar. Então, se você vai, né,
tentar estudar, né? Estudar daquela forma que a gente viu, integral de infinito é menos x ao quadrado de x igual, né? Ao limite de t tendendo a infinito de t 0 é menos x ao quadrado de x. Na hora de calcular essa integral aqui, você não vai conseguir calcular, tá? Encontrar primitivo. Então aí é um problema de você aplicar essa técnica. Porque essa integral é difícil, você não vai conseguir aqui, com o curso que a gente tem, você não vai conseguir calcular essa integral, tá? Então bem, o que pode ser feito então? Aqui a gente não está interessado em saber o valor, tá? A gente só quer saber se vai dar infinito ou não, se converge ou não. Então, usa-se a técnica que eu acabei de falar, de você tentar comparar com a outra, tá? Então, por exemplo, você sabe o seguinte, que se no lugar de x ao quadrado você tivesse só x, você conseguiria alguma coisa. Então, bem, você sabe que x, se x é maior ou igual que 1, então x ao quadrado é maior ou igual que x, tá? Então, quando você multiplica por menos, então você tem que menos x ao quadrado é menor ou igual que menos x. Quando você coloca a exponencial, menos x ao quadrado é menor ou igual que integral de menos x. E uma integral, né? Uma integral com exponencial de menos x você sabe resolver, enquanto a que tem o x ao quadrado você não sabe. Essa você sabe. Então, ó, essa daqui ela é maior ou igual, e essa você sabe resolver. Se essa você mostra que é convergente, então essa será convergente, tá? Essa é a ideia por trás. Só que aí você só consegue trabalhar na parte para x maior ou igual que 1. Então, o que é que você faz? Aqui eu olho a integral de 0 a 1 e de 1 a infinito, tá? Por quê? Nessa parte aqui de 0 a 1, ó, a minha função ela é contínua, não tem problema algum. Então, estou integrando no intervalo finito. Então, essa primeira integral aqui, ela existe, tá? Ela existe e ela é um valor, tá? Então, essa primeira integral, ela só existe, ok? Tá? É um valorzinho, ótimo. Não preciso dizer quem é, né? Porque eu não estou interessado em saber o valor da integral, só se ela converge ou não. Então, a primeira tá ok, ela vai dar um valor aí que eu não consigo determinar, tá? Mas dá um valor e para os nossos propósitos já é o suficiente saber que ela não é infinita. E agora a segunda, aí sim, né? Agora na segunda, o x já está entre 1 e infinito. Então, para esse x maior do que 1, eu consigo comparar a minha função exponencial de menos x ao quadrado com a função exponencial de menos x, tá? Então, eu vou utilizar, ó, esse fato aqui, tá? Vou utilizar esse fato aqui. Então, com isso, eu vou olhar agora, né, para a integral dessa função, ó. Então, eu estou olhando agora para a integral, tá? Se você olhar, integral de exponencial de menos x. Então, essa daqui, né? Essa daqui fazia o papel lá da g, essa daqui fazia o papel da f. A f está por cima. Se eu mostrar que a f converge, que a integral da f converge, então é porque a integral da g converge também, tá? Então, meu problema agora é mostrar que é convergente essa integral com a exponencial de menos x. Então, eu tenho aqui um infinito, então o procedimento é o mesmo. Só que agora eu estou trabalhando com esse exponencial de menos x. Então, essa daqui, bota um t, né? Faço esse t tender a infinito. Aqui a primitiva, esse que é o fato que eu não saberia fazer com e menos x ao quadrado, né? Calcular a primitiva. E a primitiva aqui vai ser só menos exponencial de menos x, tá? E aí vou estar avaliando em t e avaliando em 1. Então, vou encontrar essa expressão aqui. E aí vou passar o limite, tá? E aí vou passar o limite. Tendendo a infinito, né? Exponencial de menos t está tendendo a
menos infinito lá em cima, exponencial, então vai a zero, tá? Então esse termo aqui, ó, vai estar indo a zero, e aí encontro como resultado só a exponencial de menos x. Ou seja, a integral da f, né, de x dx aqui, no caso a f é a exponencial de x, no caso de 1 a infinito, ela converge. Ela converge. Então a integral da g também converge pelo resultado, tá? Então pelo teorema da comparação, essa integral aqui, ó, ela é convergente, tá? Então esse pedaço aqui é convergente. Esse outro pedacinho, né? Esse aqui já estava ok, eu sei que dava um número, então só um número com outro número, que é algo convergente. Então eu tenho que essa todinha aqui também converge, tá? Então assim a gente utiliza esse resultado. Então, quando você olha os gráficos, né? O que acontece? Por que eu tive que pegar x maior ou igual que 1? Porque quando você olha o gráfico, a minha função que eu quero estudar, que é essa que está em vermelho, né? Que é a que tem a exponencial de menos x ao quadrado, ela só está por baixo a partir do 1. Então, eu separei aqui. Esse pedaço eu resolvo de outro modo, tá? E aí eu só consigo usar o teorema da comparação daqui em diante, certo? Dessa parte em diante. Só que, nessa primeira fase, que é de 0 a 1, né? A função é contínua e tudo, não tenho com que me preocupar. Só tenho que me preocupar com a parte que vai a infinito. Então, se a partir de um certo momento a função que você quer estudar aqui está por baixo, então basta você estudar daquele momento em diante, tá? Então aqui, novamente, a gente pode utilizar aqui o teorema da comparação, tá? Teorema da comparação, só para saber se ela converge ou diverge. Então, aqui vai se utilizar o fato, vai se mostrar que ela é divergente, tá? Então, você observa que o segundo exemplo que a gente fez foi olhando que a integral de 1 a infinito de 1 sobre x dx, isso daqui diverge, tá? Isso daqui dava infinito, ok? Então, e uma coisa que eu digo, né, é que para você utilizar bem o teorema da comparação, você já tem que ter feito bastante exercícios para saber, essa diverge, essa converge, já ter essa noção, até para saber com o que você tem que comparar, tá? Então, bem, quando você olha para essa expressão, né, aí você diz o seguinte: se eu não tivesse esse termo, né, daria justamente a minha função 1 sobre x, que eu sei que é divergente. Só que, será que dá para comparar com essa função, né? Então você olha, a função exponencial, ela é sempre positiva, tá? Então, como o denominador aqui, né, como o numerador, então 1. Então, a sua função exponencial, ela é sempre maior ou igual que zero. Quando você soma 1, né? Quando você soma 1, então, se você soma 1 dos dois lados, você tem 1 e 1. Se você divide por x, né? Ou seja, você consegue sim que isso daqui é maior. Só que é o seguinte, então, a função que você quer estudar, que é a que está por cima, que nesse caso aqui é a f, é maior ou igual que essa função que está por baixo, que é a função g, né? Que a gente usa lá no teorema. Só que a gente já viu que a integral dessa função aqui, ela diverge. Então, pelo teorema da comparação, a integral da f vai ser divergente. Se a integral da que está por baixo, da que é menor, diverge, da que está por cima, também ela irá divergir, tá? Então, com isso, tem-se que essa integral, né, que essa integral aqui, ela é divergente, tá? Então, nesse caso, não precisou nem fazer muita conta, só você observar uma boa comparação que você poderia fazer, certo? E isso vai de você exercitar, fazer exercícios, conhecer funções que convergem, que divergem, e isso vai ajudando, tá? Então, bem, era isso que eu tinha para mostrar nessa aula, tá? Para
concluir, na verdade, o conteúdo da disciplina. Então, a partir de agora a gente vai só trabalhar exercícios e questões e avaliações, mas em questão de conteúdo, este é o último conteúdo do curso, tá? Então, é o último justamente porque ele precisa, né, de toda uma bagagem, você já saiba resolver várias integrais. Então, durante o curso a gente veio vendo várias técnicas, né, e aí esse assunto justamente fica no final por causa disso, tá? Você já precisa aplicar essas técnicas. E aí você é capaz agora de, combinando aí integral e limite, né, calcular áreas de regiões infinitas, tá? E determinar se existe essa área ou não, e vários outros pontos como a gente viu aí no decorrer da aula, tá? Então era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Obrigado pela atenção até aqui e um forte abraço.